Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa mais uma aula com vocês aí. E hoje o tema dessa aula é cinemática. Cinemática, ela é uma parte da física. E de uma maneira assim mais simples, estuda os movimentos, ok? Então, colocando um conceito para nós, parte da mecânica, né, que é um subtópico dentro da física, que estuda o movimento dos corpos, das partículas, sem levar em conta o que o causou, os efeitos dinâmicos, as leis que regem esse movimento. A ideia é estudar o movimento por si só, tudo bem? Mas para a gente começar a entender o movimento dos corpos, a gente precisa de alguns conceitos iniciais. Então, primeiro conceito, ponto material. Ponto material são corpos de dimensões desprezíveis quando comparadas a outras dimensões que fazem parte de um mesmo fenômeno. Por exemplo, uma formiguinha, olha o desenho aí, em relação a uma calçada. A dimensão da formiga, quando comparado com a dimensão da calçada, é desprezível. Então nós chamamos de ponto material. A dimensão, por exemplo, de um caminhão em relação a um campo de futebol, nós chamamos também de ponto material. Tudo bem? Segundo tópico, nós temos também o corpo extenso. O corpo extenso são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas. Ambos têm dimensões que devemos levar em consideração. Por exemplo, uma formiguinha em relação a uma pedra pequena. As dimensões das duas são dimensões consideráveis dentro do fenômeno estudado ali. Outro exemplo, um caminhão em relação a uma rua pequena. Então, a dimensão dele em relação a essa rua já tornou-se algo importante para nós, ok? Terceiro tópico. Antes de começar o terceiro, uma observação, né? Ponto material ou corpo extenso, né? Depende sempre do referencial de observação. Então, esse ponto material, né? Ou corpo extenso, ele sempre vai depender, né? Para voltar aqui anteriormente lá, a ideia nossa de corpo extenso e a ideia do ponto material. Esse corpo extenso ou ponto material, por mais que seja importante ou não a dimensão dele, sempre vai depender de um referencial. O referencial é o que vai nos dar bagagem para identificar se um corpo está ou não se movimentando. Vamos ver mais conceitos aqui em diante? Vamos lá. Trajetória. O que seria uma trajetória? A trajetória é o caminho por onde o corpo, o móvel, se desloca, ele percorre, né? Para eu definir, por exemplo, uma trajetória, eu preciso muito ter um referencial, porque a trajetória depende do referencial. Um exemplo? Olha essa situação aí. Vamos analisar juntos. Nós temos um avião deslocando, né, na horizontal, direção horizontal, e ele abandona um corpo. Para a pessoa que está dentro do avião, se ele olhar esse corpo, o corpo está caindo na vertical. Mas para uma pessoa que está na Terra, a trajetória é um arco de uma parábola, é curvilíneo. Então a ideia de trajetória também está vinculada à ideia diferencial. Então o corpo extenso, o ponto material, a trajetória, tudo depende do quê? Do nosso referencial, né? Ó, observa que se o cara estiver dentro do avião, vai ver o objeto cair em linha reta. E quem estiver para fora vai ver um arco de parábola. Continuando, outra colocação bem interessante. Posição. A posição é a localização do móvel aonde? Na trajetória. Então, na trajetória eu tenho uma posição, eu tenho uma localização. Essa localização depende da origem dos espaços, né? A gente pode representar com a letra X ou a letra S para essa posição. Aí eu coloquei para nós um exemplo de um carrinho. Na posição 1 ele estava com 10 km, na posição 2 com 35. Importantíssimo, posição deve ser medida com um valor numérico e com uma unidade de medida. Então a posição 1 eu coloquei como 10 km, a posição 2, 35 km. Vamos lá, continuando, gente. Atenção! Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Agora,
quando a posição de um móvel não se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Então, a ideia de movimento e a ideia de repouso está vinculada com a ideia de referencial. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro de entender isso daí. Eu estou parado agora, mas eu estou parado em relação a quem? Em relação à Terra. Se eu fosse pegar o referencial Terra e comparar com outro corpo celeste, por exemplo, ou o próprio sistema solar, eu poderia estar movimentando, né? Então, assim, a ideia de movimento ou de repouso vai depender do teu referencial. Quer um exemplo mais prático? Você está dentro de um ônibus, você pegou um ônibus. O ônibus está se movimentando em relação à Terra, né? Isso é uma movimentação. Logo, você também está movimentando em relação à Terra. Agora, em relação a você e o ônibus, você está parado. Você está lá sentadinho, tranquilo na tua poltrona. Você está parado, mas em relação à Terra você está deslocando, você está se movimentando. Tudo bem? Então, olha que interessante. Toda trajetória depende do referencial. Através da relação do referencial, a posição de um móvel pode ser julgada como se está em movimento ou está em repouso. O ponto material, né, o corpo extenso, também está vinculado à ideia de referencial. Então, o referencial ele serve para nós como uma referência para eu poder estar julgando, estar classificando, estar analisando o movimento, a interação dos corpos, ok? Vamos lá. Vamos iniciar agora um dos subtópicos, né, que vai ser a nossa ferramenta lá na velocidade. Deslocamento. O deslocamento é a variação da posição do móvel, certo? Representado por ΔS. Bom, nós temos a ΔS é espaço final menos espaço inicial. Então eu tenho lá a posição de um móvel. Eu coloquei em um referido intervalo de tempo, levando em consideração que eu tenho um tempo também. Mas para nós o deslocamento é o ΔS. Espaço final menos inicial. Aqui embaixo eu coloquei a nomenclatura ΔX. Para vocês saberem que o ΔS, o ΔX é uma variação de posição. É a posição final menos a posição inicial. No exemplo que nós colocamos ali, um corpo está na posição final 35, o outro na posição inicial 10, 35 menos 10, 25, o que? Quilômetros. Sempre colocar a unidade de medida. E chegamos aqui no nosso penúltimo tópico, que é a velocidade escalar média. Vamos lá. Muito importante entender uma coisa aqui. A velocidade é a rapidez do movimento. Mas como é que calcula a velocidade? A velocidade é a razão entre o deslocamento sofrido pelo corpo, por um móvel, o ΔS, e o intervalo de tempo que ele deslocou. Então nós temos essa equação aqui, ó. Velocidade, vamos colocar um exemplo aqui, ΔS sobre ΔT. Então, se você procurar no Aurélio o termo velocidade e pesquisar, é a rapidez do movimento, mas sempre levando em consideração essa variação de espaço sobre a variação de tempo. Por que eu uso o termo velocidade escalar? Escalar porque eu quero a intensidade dela, não estou colocando em julgamento direção nem sentido. Média, por que média? Porque nesse percurso todo eu tenho uma média do que ele produziu de velocidade, da rapidez do movimento. Não é instantânea. A instantânea é aquela velocidade num instante específico, num exato instante. Ali, durante todo o percurso, nós temos a velocidade média, ΔS sobre ΔT. Para dar um exemplo claro, eu faço um cálculo da distância daqui até São Paulo e o tempo que eu gastei. Desculpe que a velocidade escalar média foi de 80 km por hora. Mas pode ser que durante alguma parte do meu trajeto eu estava lá, olhei o meu velocímetro, ele estava marcando 100 km por hora. Ué, Luciano, se a velocidade escalar média foi 80, como é que você conseguiu 100? Porque a velocidade instantânea, escalar instantânea, naquele instante, eu estava com 100 km por hora. Deu para diferenciar?
ok? Vamos lá. Qual que é a unidade da velocidade? A velocidade é dado em metros por segundo, no padrão do Sistema Internacional de Medidas. Para transformar para quilômetros por hora, o que aparece mais no dia a dia, né, nas marcações de estrada, de carro, quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6, né? E para transformar metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, tudo bem? Então, quilômetros por hora, metro por segundo, divide. E metro por segundo, quilômetros por hora, multiplica. Então, é uma técnica matemática para ganhar tempo. Então, sempre lembrar de colocar unidade na identificação das grandezas físicas. E, por último, o movimento retilíneo e uniforme. Vamos entender. Retilíneo por quê? Reto. Uniforme por quê? Olha a resposta. Nós temos uma velocidade constante. O movimento retilíneo uniforme é aquele que nós fazemos o julgamento do a famosa fórmula do sorvete. Posição final é igual a posição inicial mais VT. Né? S igual a S0 mais VT. Então, na verdade, o movimento retilíneo uniforme é o movimento que um corpo realiza quando a sua velocidade é constante e diferente de zero. Ele permanece numa trajetória retilínea e ele continua a manter a velocidade constante. Ok? E a fórmula usada é a forma do sorvete. Nós também podemos classificar esse movimento retilíneo. Nós temos o movimento progressivo. O progressivo, eu coloquei para vocês aqui o referencial x e x0. O progressivo é quando um corpo, observa, a setinha da trajetória está horizontal para a direita. Setinha da trajetória horizontal para a direita. Então, o meu corpo, ele está fazendo o quê? Ele está indo a favor da trajetória, deslocando a favor da trajetória. Então, eu posso concluir o quê? Que eu tenho um movimento progressivo. Agora, quando acontecer de eu ter uma trajetória, igual está ali, apontada para a direita, horizontal para a direita, e o corpo está indo no sentido contrário, o movimento é retrógrado. Então, quando o aluno pergunta assim, professor, tem velocidade positiva e velocidade negativa? Tem, mas com essa ideia, com a ideia que a positiva é a favor do movimento, que é o progressivo, e a negativa é o retrógrado, que é contra a trajetória, contra o sentido da trajetória, ok? E para fechar nossa aula de hoje, uma observaçãozinha bem interessante. Velocidade relativa. Já que nós vamos trabalhar com a ideia de sorvete, imaginemos dois corpos, peguei dois corpos aqui, se movimentando, ok? Na mesma direção e o mesmo sentido. Só que eu vou colocar um pouquinho na frente, o outro um pouquinho mais atrás. Aí eu quero saber a velocidade relativa entre eles. Para eu descobrir, você vai subtrair as velocidades. Agora, se eles tiverem dois corpos com a mesma direção em sentidos opostos, a dica para vocês, para descobrir a velocidade relativa, nós vamos somar as velocidades. É uma dica importante, você pode usar muitos exercícios que pedir velocidade relativa, ok? Meus queridos, um grande abraço, terminamos a aula nossa hoje por aqui. Muito obrigado!